Star Wars Made in UK. Isso aqui é uma parada muito interessante ali, porque logo que estreou o primeiro filme de Star Wars, lá em 1977, Uma Nova Esperança, começou a sair pouco tempo depois na Marvel, a revista Marvel Star Wars. Nessa época, a Inglaterra tinha uma sede da Marvel, a Marvel UK, que publicava umas coisinhas lá. Pois geralmente, eles começaram com reimpressões. só muita reimpressão, muita reimpressão. Geralmente, o que fazia muito sucesso nos Estados Unidos, saía um pouquinho pingado, de maneira inclusive mensal. Diferente lá nos Estados Unidos, que muitas das revistas eram publicadas mensalmente, na Inglaterra tinha uma estrutura diferente, eles publicavam mensal, histórias que saíam única lá nos Estados Unidos, ali era parcelado em 3, 4 edições, eles dividiam assim. Mas tinha esse braço editorial na Inglaterra. Star Wars virou um puta de um fenômeno, um sucesso absoluto. As duas revistas, a revista que saía nos Estados Unidos e a revista que saía na Inglaterra, elas começaram a vender muito bem. A edição inglesa chamava Star Wars Weekly, por isso esse caráter semanal que ela tinha esse nome aí. Na edição 149, mudou o nome dela para Empire Strike Back Monthly. Muda a periodicidade e muda também o nome, fazendo alusão então ao segundo filme de Star Wars, O Império Contra-Ataca. E é a partir daqui, então, em 1981, da edição 149 dessa revista, que começa a sair produção britânica mesmo, de roteiristas e desenhistas da Inglaterra, fazendo Star Wars. Até então era só republicação. Via aquele escritório da Marvel inglês. Exatamente. Por isso que chama-se Marvel UK, né? UK de United Kingdom, Reino Unido. Isso. Um dos editores da Marvel UK era o Des Skin. Depois o Des Skin, ele funda a Water, que é uma revista seminal, importante pra caramba pro cenário. Tanto é que é a revista que começa a publicar o V de Vingança, né? O Miracle Man do Alan Moore e tal. Então era um cara muito cabeça que estava por trás de umas coisas interessantes lá. O Alan Moore, em começo de carreira, a gente tá falando de 81, o Maxwell, por exemplo, de 79, em 81 ele estava tentando fazer de tudo ali, tudo que pintasse, ele topava. Ele fez Doctor Who, começou ele fez fazendo várias Doctor coisinhas, Who. né? Começou fazendo Doctor Who para Marvel UK, e aí veio o convite para fazer então histórias de Star Wars. E é um barato, cara, eu até separei umas aspas do Alan Moore aqui, que ele fala o seguinte, ó: eu não tinha interesse em Doctor Who. Nada contra as pessoas que têm, mas eu achava Star Wars um filme aborrecedor. Eu queria me divertir o máximo possível com personagens que não tinham apelo para mim. Mas essa era a minha estratégia geral para tudo naqueles dias. Não recuse nada. Se for algo do seu interesse, então tente fazer algo inteligente que lhe gere interesse. É um momento legal, né? Ele queria fazer quadrinhos, mesmo ele não gostando muito de Doctor Who e Star Wars, ele foi lá e fez. Tentou dar sua cara. E ele buscava, isso aqui eu não tenho interesse, mas ele buscava dar um caráter interessante para aquilo. Exatamente, cara. E ele fez, então, 5 histórias pro cânone do Star Wars. E são histórias muito bacanas. Aqui não tem só o que o Alan Moore fez, e tem sim essas 10 histórias publicadas, feitas exclusivamente na Inglaterra e publicadas na Empire Strikes Back Monthly. Mas um detalhe, os outros argumentistas, que é o Steve Moore e o Steve Parkhouse, eles são muito bons também. São muito bons. São bem bacanas. São histórias legais. É um gibi curtinho, assim, ele tem aqui, ó, 80 e poucas páginas, mas é bem interessante. Claro que o principal destaque é ver o Alan Moore trabalhando Star Wars. com personagens de Star Wars. Tem Luke Skywalker, tem a história do Darth Vader. A história do Darth Vader, inclusive, é sensacional. Tem ele trabalhando com o Han Solo, com a Leia, com o C-3PO, com o R2-D2. Então é muito bacana, muito legal. Todos aqueles personagens do início do cânone, né? Exatamente. E as histórias, elas se passam, então, entre Uma Nova Esperança e o Império Contra-Ataca. Posteriormente, essa revista mudou de nome de novo, né? Aí na 159 ela passou a chamar Star Wars Monthly, né? E aí parou também essa produção de quadrinhos britânicos de Star Wars. Então todas as histórias foram publicadas aqui. A maioria delas originalmente era em PB, depois saiu uma republicação nos Estados Unidos pela Dark Horse e foram recolorizadas. A maior parte delas aqui é colorida, em né? cores, cara. É muito bacana. Como eu disse, o Alan Moore ele fez 5 histórias. São elas: O Efeito Pandora, que é uma história um pouquinho maior. São tudo história curtinha, gente. É tudo histórias 4, 5 páginas, né? A maiorzinha é essa Efeito Pandora, que ele vai ali brincar um pouquinho com Han Solo, Chewbacca e a Leia. Eles chegam num planeta ali chamado Atahox, por conta das circunstâncias ali envolvendo Han Solo principalmente, e são raptados ali por um grupo de bruxos muito doidos assim, que eles sentem um prazer enorme em maltratar, torturar outros seres, assim, né? E eles têm lá, tipo, uma espécie de museu que eles aprisionam deuses, criaturas. São sujeitinhos, assim, muito do escroto, sabe? E aí tem toda uma aventura ali do Han Solo, da Leia e do Chewbacca tendo que sair das garras desses bruxos aí. É uma coisa muito interessante e tem um lado um tanto quanto
metafísico, vamos dizer, um pouco, tanto quanto mágico, que o Alan Moore depois desenvolve muito, já aqui nessa história, cara. É uma história muito bacana. Depois tem uma história chamada Tilotine, Cria uma Forma, que é 5 páginas também. Não dá pra falar muito dessas histórias porque elas são todas curtinhas mesmo. Se eu falar muito pode até estragar. Mas é a Leia fugindo, ela num planeta esquisito ali, fugindo de um grupo de Stormtroopers. E ela se depara com umas criaturas, uma espécie de deuses assim, super estranhos, que desconhecem completamente formas e o tempo e estão criando conceitos ali naquele planeta. A Leia de repente cai nesse emaranhado de loucura aqui e se vê numa situação muito inusitada, extraordinária, né? Bem legal também. Na sequência, o Alan Moore faz A Consciência do Lorde das Trevas, que é a história que eu falei do Darth Vader. Espetacular. O Darth Vader ele tá num planeta distante, jogando xadrez com uma entidade meio Lovecraftiana, assim, né? Um polvo esquisito que fica dentro de uma redoma. Nesse planeta ele vai sofrer um atentado à vida e aí vai mostrar um caráter bem cruel do Darth Vader, né? Que é o esperado do Darth Vader hoje em dia. Mas pensa que lá na época foi um negócio legal pra caramba, né? E aqui é com a arte do John Stokes, que faz muito bem, uma arte muito bonita mesmo, uma história muito bacana. Vem com todas as capas da edição também, Vem né? com as capas da edição e tal, é uma edição muito bem caprichadinha da Panini. Na sequência ele fez A Ferrugem Nunca Dorme, protagonizadas então pelo C3PO e R2-D2, que vão pra um planeta lá pra encontrar uma divindade droide que pode ser uma grande aliada pra eles ali, né? As ideias dele, cara, umas que ideias da hora. muito interessantes ali, mas muito legais mesmo, né? E aí, como eu disse, vai entremeando com histórias de outros roteiristas. E o gibi acaba com uma última história do Alan Moore, que é Fúria Cega, que é focada no Luke Skywalker, naqueles treinamentos que ele fazia com aquelas bolinhas lá e tudo mais. E ele vai descobrir um segredo antigo ali envolvendo a Ordem Jedi. É muito bacana, muito legal, muito delicioso de ver o Alan Moore mesmo não adorando Star Wars, fazendo boas histórias com esses personagens e apresentando possibilidade para esses personagens. É um barato. Cara. Muito diferenciado, né, cara? Muito diferenciado. E se você for maluco pelo Alan Moore também, tiver lido bastante coisa dele, você já vai reconhecer alguns aspectos que o caracterizou, que o propagou no mundo inteiro aí, né, que o coloca ali como o melhor roteirista de quadrinhos, já nesses primeiros trabalhos. Isso que é muito legal, né? Ver a sementinha, onde nascem essas ideias. Porque nenhuma ideia vem do nada, né? Ninguém tem uma ideia do nada. Sempre tem um trajeto aí. E no caso de um artista como Alan Moore, é muito bacana pegar um Max ou pegar um Star Wars, começo dos anos 80 ali, e ver os temas que já interessava a ele e tal, e como ele vem a desenvolver tudo isso depois. Uma leitura muito bacana.